Resolvi fazer mais um vídeo falando algo que eu acho crucial de todos os médios, pelo menos mais uma vez, ter uma noção, conhecer um pouco do assunto. Que assunto seria esse? Animismo. Que bagulho é esse? Principalmente para os médiuns que trabalham com incorporação ou psicofonia. Embora o animismo ele abranja a mediunidade meio que por completo, ou pelo menos todos os aspectos da mediunidade. Eu vou dividir aqui o tema em três partes, tá bom? Que seria animismo próprio, animismo numa manifestação autêntica e mistificação. Para a gente pelo menos começar a ter uma noção do que se trata. Animismo vem de ânima, que quer dizer alma. Aquilo que anima, alguma coisa inerte. Sabe aquela dúvida que muitos médios de incorporação têm? Tipo, será que eu estou incorporado? Será que sou eu? Será que é a entidade? Pois é, estudando sobre o animismo nos faz ter uma noção maior sobre como o fenômeno se processa e aí a gente consegue tirar algumas dúvidas. O animismo, primeiramente eu queria falar, que é o animismo em manifestação própria. O que seria isso? O que seria isso? O que seria isso? É uma manifestação de incorporação, né? Mas que não há a atuação de um espírito externo. O que seria um espírito externo? Um mentor, um guia ou algum outro espírito que não seja o espírito do médium. Sim, que não seja o espírito do médium. O que eu estou querendo falar sobre animismo próprio é o médium está incorporando o próprio espírito. Veja só, muitas pessoas elas querem ser médiums, médios de comunicação. E isso exerce sobre elas uma pressão, mesmo que seja de forma inconsciente. O que é que acontece? Elas vibram tanto para que isso venha acontecer que de fato isso acontece. Mas não por uma consciência, não por um mentor, mas pelo próprio espírito delas. Vou explicar melhor. Vamos dividir a nossa mente em dois grandes grupos. A mente consciente e a mente inconsciente, né? Imagine um iceberg, né? Tem aquela parte que fica em cima da água e tem a parte que fica submersa na água, que é bem maior. Então, essa parte submersa, vamos comparar a nossa inconsciência, que é onde se armazena as nossas memórias de quando éramos crianças e assim por diante. E muitas coisas que nem lembramos mais, mas está lá guardada, está lá armazenada. E quando acontece o processo de animismo, que é quando o médium incorpora o próprio espírito, todos aqueles conhecimentos, todas aquelas experiências, todas aquelas frustrações, alegrias, tudo aquilo vem à tona. Tudo aquilo é externado. Todo aquele conhecimento, aqueles pontos de vista é externado e orquestrado pelo espírito do médium. Sim, pelo espírito do médium. Então, nesse caso, não há culpa. O médium não é culpado. É um processo que podemos considerar até natural, tá bom? Não é maldade do médium, é apenas muita vontade de trabalhar e um pouco de falta de conhecimento, que é muito normal, principalmente no começo do desenvolvimento mediúnico ou da educação mediúnica. Deixa eu falar agora de animismo em uma manifestação autêntica. O que seria isso? É a seguinte questão. É quando há atuação de um espírito, de um mentor, de um guia. E ao mesmo tempo a atuação do médium. O médium também está atuando, certo? Eu considero que esse contexto aí, eu considero como uma sabedoria espiritual. Ou a sabedoria da espiritualidade. Por quê? Porque coloca nas tuas mãos a parcela. Uma parcela de responsabilidade no trabalho. Não é só o espírito que está coordenando. Isso aí é coisa do passado. Hoje, atualmente, ou pelo menos 99% dos médiuns, eles seguem esse processo anímico também. E o que seria isso? Para explicar melhor, eu vou dividir essa categoria em dois tópicos, em duas partes. Vamos lá. Vamos para a primeira parte. Qual seria essa? A contribuição intelectual do médium no trabalho de comunicação. O que seria isso? O nome já diz muito, né? É quando o médium
conscientemente, ou pelo menos com boa vontade, conscientemente com boa vontade, ele faz uso dos seus conhecimentos, das suas experiências, dos seus pontos de vista, para dar uma parcela de contribuição no trabalho mediúnico. Mas nesse caso, não basta ter apenas boa vontade. Tem que ter dedicação, seriedade e amadurecimento. Ou seja, é aquele médium que se dedica ao próprio crescimento espiritual, ao autoconhecimento, à reforma íntima e mais, aos estudos. O estudo da espiritualidade, o estudo da mediunidade é um estudo constante. Então, esse médium que estuda, que se dedica a sempre estar aprimorando sua mediunidade e aprimorando o seu trabalho mediúnico, ele vai favorecer a entidade um conteúdo anímico bastante benéfico e de boa qualidade. Por exemplo, vamos exemplificar isso. Vamos supor que o médium ele é fascinado, ele é apaixonado pelo assunto de erva, a forma que as ervas atuam no campo eletromagnético do ser humano, etc. Então, logicamente que esse médium, com esses arquivos mentais, ele vai favorecer e facilitar o trabalho de um mentor, vai facilitar o trabalho dos mentores que justamente trabalham nesse campo, no campo das ervas, um caboclo, um preto velho, enfim, entidades que trabalham com isso. Então ela vai facilitar. Como, por exemplo, também podemos ter uma pessoa que estuda sobre medicina espiritual, então ele vai ser muito mais fácil para ele trabalhar com um médico, com uma entidade de cura. Porque esses arquivos já estão ali, já há uma ressonância vibratória, até do próprio conhecimento, da intenção e do propósito de ambas as partes, médium e mentor, ou médium e guia, entendeu? E outro benefício, o médium ele vai estar muito mais seguro para trabalhar. Ele vai estar entendendo o que está fazendo. Ele não vai estar, durante a comunicação, se questionando se aquilo que ele está falando está certo, se aquilo tem procedência ou não, se aquilo vem dele ou se aquilo vem da entidade. Porque se ele conhece esse mecanismo, se ele conhece a forma que o animismo vai atuar e a forma que as entidades vão usar os seus arquivos mentais, ele vai estar tranquilo. Ele vai tentar orquestrar da melhor forma possível. Então isso é uma boa contribuição. A outra parte que eu ia falar é sobre os trajeitos da entidade. Seria a contribuição anímica para os trajeitos. O que seria isso? Um preto velho, como a gente sabe, ele tem a sua forma peculiar de chegar. Enquirquilhado, falando brejeiro, falando rouco, certo? Embora isso não seja um padrão. Não é que todos têm que chegar assim. Até porque na rua você não vê velhos, todos tremendo, enquirquilhados, que falam rouco ou que falam errado. Isso aí é muito da cabeça do médium. Mas também já é um processo anímico. Vou chegar lá. Então vamos supor que o médium, ele vai trabalhar, um exemplo, com um caboclo. E esse caboclo, ele bate muito forte no peito do médium quando ele chega. É a forma de manipulação dele. E é uma forma real. Vamos supor que não seja a atuação anímica do médium, seja a forma real que o caboclo chega. Mas aquilo, de alguma forma, incomoda o médium, tira a sintonia do trabalho. O médium não se sente bem, não se sente sintonizado com aquilo. Então ele pode fazer o quê? Ele pode sutilizar essas batidas. Seria uma contribuição anímica para o trajeto do caboclo, não que ele vai interferir. Claro, aí tem que ter um respeito, tem que ter todo um processo por trás, mas o fato é que o trabalho tem que acontecer harmoniosamente para os dois lados. Outra situação, vamos supor que o preto velho ele chega muito, mas muito enquirquilhado, e ele fala muito, muito rouco, e isso prejudica o médium de alguma forma. O médium sai com dor nas costas, o médium sai com a garganta sensível. Então ele pode, depois do equilíbrio energético, ele pode mudar um pouco isso. Cara, entenda uma coisa. Preto velho são seres de luz. Caboclos são seres de luz. Então vocês acham que eles têm o ego tão grande a ponto de não permitir que um médium faça uma adaptação para melhorar no trabalho? Você realmente acha que um preto velho não vai permitir que o médium suba um pouco, ou que o médium pare de falar rouco? O que um preto velho quer, o que um caboclo quer, é que o médium passe a mensagem que eles querem passar. Eles querem médiuns dedicados à caridade, dedicados ao crescimento espiritual, dedicados ao próximo. Eles precisam de médiuns assim.
Não médiuns que fazem o que eles querem, porque eles já transcenderam isso. Isso é coisa nossa, daqui do físico. Não que não haja entidades que não pensem assim. Deixa eu falar agora sobre mistificação. Que bagulho é esse? Bom, a gente já parte para o aspecto completamente ou 100% negativo do animismo. Que nem, não era nem para ser chamado de animismo, apenas mistificação e ponto. Por que eu vou falar sobre mistificação quando eu estou falando sobre animismo? Porque muitos médiuns, não vou nem considerar médiuns, mas muitas pessoas com índoles duvidosas e com intenções escusas enganam as pessoas. A mistificação, ela acontece quando o médium tem consciência, ou o indivíduo tem consciência. Não, eu vou tratar como médium, depois eu vou explicar o porquê. Quando o médium tem consciência que ali não tem atuação de um espírito externo. Mesmo assim, ele copia os trajetos de um preto velho, de um caboclo, de um boiadeiro, enfim, da linha que ele trabalha, ele se passa para aquele mentor, mas ele sabe que ali não tem um mentor. Não é a questão de ter dúvidas. Ah, será que eu estou? Será que eu não estou? Não. Nesse caso, o médium ele tem certeza que não está. E ele se passa por essas entidades. Ele passa a enganar as pessoas por diversos motivos, por maldade, por orgulho, por vaidade, porque em muitas situações a mediunidade de alguns médios são suspensa por mau uso. E esses médios, muitas vezes, por vergonha ou por orgulho, não admitem isso. Então passam a ser mistificadores. Esse é o aspecto mais negativo de uma mistificação, mas existem outros. Lá atrás, quando eu falei sobre animismo, lá atrás, quando eu falei de animismo em manifestação autêntica, eu quis falar do animismo da interferência do médium no trabalho mediúnico, no intercâmbio mediúnico, o aspecto positivo, quando ele está dedicado, quando ele estuda, quando ele busca ali se sintonizar, busca dar uma contribuição no trabalho, certo? Mas agora eu vou falar dessa contribuição negativa, que também é uma contribuição, ele está se mistificando com a entidade. Muitas vezes, realmente, ali tem um preto velho, ali tem um caboclo trabalhando. Mas o médium, ele passa na frente dos mentores. Ele começa a falar coisas que os mentores não eram para falar. Ele usa aquele momento da comunicação para falar o que pensa de certas pessoas. Um exemplo, vamos supor que um médium tem atrito com outro médium dentro de um templo. E por alguma situação, aquele outro médium vai passar numa comunicação e vai conversar com o preto velho daquele médium que teve o problema. Então esse médium que está trabalhando, que está incorporado, ele vai passar na frente do preto velho e vai começar a falar coisas, vai começar a dar esporro naquele médium, porque ele não tem coragem de falar na cara, então ele usa a entidade. Ou ele se aproveita do respeito que a pessoa tem com o preto velho dele ou com os pretos velhos e usa isso. E usa isso para atingir outras pessoas. Muitas vezes, essas interferências, essas mistificações é para conseguir algum benefício. Existem médios que se aproveitam disso para conseguir coisas, posições, coisas materiais, afetividade de algumas pessoas. Mas a mistificação também pode acontecer em outro processo. Nesse primeiro caso que eu contei, mostra o quê? Maldade ou desequilíbrio do médium. No segundo caso, ou na segunda circunstância, pode ser um processo de puro desequilíbrio do médium. O médium muitas vezes está desequilibrado ou está em fase de obsessão espiritual. Muitas vezes o médium ele não se policia, ele não faz reforma íntima, ele não busca o crescimento, ele acha que o trabalho por si só vai fazer com que ele cresça. Ele acha que apenas a manipulação energética vai fazer com que ele cresça. E as coisas não são bem assim. Muitas vezes ele começa a se envaidecer porque é um bom médium, porque as pessoas elogiam, e ele começa a afastar o mentor. E nesse momento, entidades que compactuam do pensamento e da vibração dele se aproximam, se juntam a ele e se passa pelo mentor dele sem que ele perceba. E ele passa a trabalhar muitas vezes com uma entidade trevosa, uma entidade sem luz, ou apenas um
ou apenas um espírito zombeteiro, um espírito bagunceiro que quer tirar um proveito, que quer se divertir. Então aí já é outro aspecto. Aí já é outro aspecto. Aí já é outro aspecto da mistificação, que já é em fase de processo obsessivo. O processo da obsessão é um assunto em tanto para um outro vídeo. Não vou vir abordar porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Eu vou tentar fazer ele pequeno e acho que ele vai ficar um pouco grande. Mas o fato é que, no processo obsessivo, a entidade se liga mentalmente ao médium, então muitas vezes pode jogar para ele várias ideias de coisas completamente desconexas. Pode jogar intuições que não existem. E o médium pode começar a dar essas comunicações trocadas ou em puro processo de animismo. Mas já é o animismo com um processo de obsessão por trás. Nesse caso, o médium tem culpa? Sim, o médium vai sempre ter culpa. Então, concluindo, eu acho que todo médium que quer crescer, que quer se aprimorar dentro do seu campo mediúnico, eles devem estudar e se estudar. Entenda uma coisa, o desenvolvimento mediúnico ou a educação mediúnica, ela nunca cessa. Por mais preparado que você ache que você está, você sempre pode ir além. Quando você se julga que está completamente preparado e que não precisa mais aprender nada, você se limita, você não se permite crescer, você estaciona. Somos seres ilimitados, somos seres com infinita evolução. Nós somos seres sem limite. Deus não limitou a gente. Portanto, nunca ache que você sabe de tudo, ou que você sabe mais do que outros. Você sabe o que você precisa saber naquele momento. Até porque, se você não tivesse nada para aprender, nem aqui você estava.